tem algum case mais marcante que vocês tenham desenvolvido, ou algum feedback até de cliente na utilização do serviço de vocês, que, poxa, a gente conseguiu o resultado tal, baixou, sei lá, conseguiu melhorar o modelo de crédito e conseguiu aprovar mais e tanto para tanto, com menos risco, ou coisas do gênero, ou até mesmo uma seara um pouco mais ampla, se for o caso, assim? Cara, tem algum case aí que dá para... Tem. Logo que a gente nasceu, a gente fez a validação com um grande banco de varejo e essa validação ela tinha que ser um teste fair, quer dizer, você pegaria então uma massa de dados e tinha um modelo de birô com a mesma massa de dados, o próprio banco fez um modelo e a gente fez. Uhum. Esse modelo que a gente fez, ele fazia aquilo que a gente chama de aprendizado incremental. Uhum. Aprendizado incremental e contínuo. Ao final de 14 meses, o nosso modelo conseguiu chegar... Existe uma métrica de modelos preditivos que todo mundo chama de KS. Enfim, é um número que vai de 0 a 100%. Quanto mais alto, mais ele consegue separar o bom do mal. Então, adimplente do inadimplente. Então, esse modelo conseguiu chegar em 4,5, melhor do que o segundo modelo. E assim a gente começou. Depois a gente começou a aplicar isso em fraude, né, comparando contra os modelos correntes, como o fraudador gera uma dinâmica muito maior, daí passou a ganhar 7%, 11% em KS, isso é muito dinheiro. Então, isso foi algo, enfim, muito forte. E voltando para crédito, a gente começou no começo, né, a gente vai aprendendo por erros. Né? No começo a gente fala, não, ok, a gente tem aqui uma hipótese, no middle market, os bons modelos dos birôs, verdade, mas são os modelos de prateleira, então tem uma performance média. Nós vamos fazer modelos customizados e com uns parceiros de dados para fazer a substituição. Esse foi um erro, porque o mercado ainda é um tanto conservador. Daí nós começamos a fazer, depois desse erro, né, alguns até fizeram a substituição, quer dizer, outros não. Do seu lado conservador, não vou deixar. A gente começou a fazer uma complementação sobre os modelos dos próprios clientes. Então, ele tinha o score do birô, a gente sabia o que complementava e aplicava os modelos adaptativos. Com isso, a gente conseguiu até casos, de novo, de 7% a 8% a mais em KS. Então, o payback era mais do que... comprovado. Sim, né? E o dado dinâmico que vocês analisam ali, porque assim, a gente também tem uma nova fronteira, né? Eu já falei aqui em outros episódios a respeito do Open Finance e tudo mais, quando você começa a ter um componente de mais tempo real em relação a, pelo menos, um componente de dados, um subset de dados financeiros, né, que estão ali dentro, permeando esse mundo. Né? Claro que existem outros dados não estruturados, você vai agregando, você vai compondo um mosaico, fora dados de birô tradicional, só que uma coisa é muito mais a foto, né, e o vídeo você tem muito dentro dos dados do Open Finance que estão ali dinâmicos. Como é que vocês fazem essa... Quais dados são esses que vocês... A gente, no nosso caso, a gente depende muito, porque a gente não é um provedor de dados. Sim. Né? Diferente da Mintec, que tem, né, e que é, aliás, bastante interessante, a gente definitivamente vai ter que conversar. Boa. No nosso caso, a gente depende muito do flavor de dados que aquele cliente tem. Tá. Se eu tentar colocar algum novo dado naquele instante... periga você trazer alguma variável nova, não vai ser o nosso foco naquele instante. Sim. Então, sim, você citou o Open Finance, ele já tem os dados do Open Finance, mesmo através de APIs, com a consulta do dado em real time, é diferente de fazer update de modelo em real time. Sim. Então, a gente foca naquilo que a gente tem disponível junto com o cliente. O que ele te entrega, o que ele já usa, você atua em cima do que ele já usa. Passa a ser... Diniz, 3 grandes focos diferentes daquilo. Ele só está usando o score de prateleira, digamos assim. Sim. Só que ele tem, aquela história do petróleo, mais do que... Então, ok, vamos usar esse petróleo de uma vez por todas? Vamos. Se você tem dados da transação, coisa 1, primeiro bloco. 2, dados, ok, do birô que você está comprando. Então, você compra a renda presumida, você compra score, você compra outros dados. Bloco 2 e o bloco 3, que a gente sabe quais são os dados complementares, principalmente o do birô que ele tem. Certo? Então, a gente tem um flavor de dados de outros birôs confiáveis que a gente é parceiro, né? E que a gente complementa. Então, daí, quando a gente vai construir o modelo, na verdade, você tem um flavor, né, de 3 possibilidades. Falar, ok, eu só vou usar dados que eu já possuo. Então, eu vou usar o meu petróleo. É o A com o B.
os dados da transação com os dados que você tem do birô. Ah, não, está muito caro o birô, então eu quero tirar o birô e vou usar os dados da Forecast com os meus dados da transação, o A com o C. E o A mais o B mais o C. Então, isso logo de cara a gente faz assim. Então, 4, 5 semanas, apresenta e daí aquilo que a gente estava comentando. Eu adoro essa nossa área porque é preto no branco, é matemática. Então, você consegue o que o modelo está fazendo em backtest versus aquilo que é o real e quanto que você vai aumentar em cima do payback daquilo que você está oferecendo. Então, é rápido ter a resposta, é rápido também fazer a modelagem e é rápido colocar isso também, porque hoje também o deploy disso também fica todo facilitado.